Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui é Helder de Araújo contigo novamente no canal Luz no fim do túnel. Hoje é quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã. Estou em Santos, litoral paulista. Aqui por volta aí de 24 graus, está um tanto nublado e a temperatura agradável aqui em Santos. Chamou atenção aí o presidente da França, o atual presidente da França, Macron. Como vários outros presidentes franceses anteriores, ele defende, talvez até com mais ênfase e com mais força, porque ele acha que é chegado o momento de internacionalizar a Amazônia, ou seja, tirar 60% do território brasileiro do Brasil e entregar para os gulosos e ávidos europeus, desejosos, sobretudo em manter o seu altíssimo padrão de vida conquistado após levar o mundo a várias guerras mundiais, né? Desde a Revolução Francesa, guerras napoleônicas, depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e depois alcançaram um padrão de vida excepcional, né? Aí, na época em que eles ficaram sujeitos à hegemonia norte-americana. Pois que os Estados Unidos, de certa maneira, é um país que se coloca como um legítimo herdeiro, né, da Europa. Você vê que ele ganhou aquela estátua da liberdade lá, que é aquela a Marianne, né, que usa o barrete frígio, aquela moça bonita que alguns dizem que é a Maria Madalena, que foi esposa de Jesus Cristo, mas é um símbolo maçônico, né, a deusa da liberdade com a tocha da liberdade, que vai levar a luz, né, o iluminismo, né, os Illuminati, né, para o mundo inteiro, né, e que para mim é um símbolo, né, de uma, vamos dizer, de uma amizade aí, também um símbolo histórico e simbólico da própria ideia de liberdade como uma luz, como um facho, liberdade, igualdade e fraternidade, né, para nós, para vocês, não, para vocês não, para nós, liberdade para nós. Os limpos, os bons, os puros, os perfumados, né? Para vocês aí, os bárbaros, né? Não, para vocês é arma, é divisão, é polarização, é subversão, é operações cobertas aí, secretas da CIA. Para vocês é atentado no metrô, é atentado no shopping, no teatro. Para vocês é outra coisa, é o ISIS, é o Daesh, a Irmandade Muçulmana. Para vocês é as armas que a gente manda aí para causar uns estragos aí, porque afinal vocês são terroristas, né? Então vocês merecem um outro tipo de liberdade, né? Bom, pessoal, eu estou sendo irônico aí, mas tem um fundo de verdade nisso daí, né? A Europa acabou de dizer que ela é o jardim do mundo, né? E que todos os outros é uma selva. Então, naturalmente, de vez em quando eles vêm passear na selva, né? Aliás, reivindicar a posse dessa selva, né? Quer dizer, eles têm o jardim, eles vivem no jardim. A Europa, ele mesmo falou que a Europa é um jardim e o resto do mundo é uma selva cheia de bárbaros, né? Então ele veio reivindicar aí essa selva, né? E entre outros interesses aí da França com relação ao Brasil. Eu acho uma roubada ficar caindo aí nas graças da França ou dos Estados Unidos, porque eu acho uma roubada o Brasil hoje agir de uma maneira diferente daquilo que se espera em termos de futuro, porque o futuro do Brasil, na minha opinião, está no sul global, está nos BRICS, está em estreitar relações com os países do sul global, com os BRICS, né, ficar assim submisso, colonizado, com essa mentalidade servil com relação à Europa, Estados Unidos, eu acho que é uma roubada, né? Até porque esses caras, eles dão com uma mão e arranca a tua outra mão com a outra mão. Quer dizer, eles dão com uma mão e arranca com a outra. Né? Aliás, não estão dando nada para o Brasil, estão trazendo prejuízo para o Brasil. Por quê? O que eles querem é impor essa agenda ambientalista radical deles, né? Essas leis
ecológicas que só interessam para eles. Quer dizer, tudo que a gente faz não está de acordo com o ISO 9009, né? Tudo que o Brasil faz não está de acordo com as leis ambientais dele, que eles mesmos nunca seguiram, porque eles não têm florestas. Na Alemanha se queima carvão como quem queima gás aqui. Lá se queima carvão agora, quer dizer, carbonizam o meio ambiente, destroem suas florestas, fazem guerras tremendas, e aí ainda se dizem a civilização judaico-cristã. Quer dizer, judaico até admito que seja, mas cristã, sabe? Os caras que destruíram o cristianismo lá na Revolução Francesa deles, né? Como se dizia na época, nós vamos enforcar o último rei, né, na tripa do último padre, né? Quer dizer, matam seus reis, matam seus papas, seus cardeais, invadem conventos, matam milhares, dezenas, centenas de milhares, né, naquela... Enfim, não vou falar da Revolução Francesa hoje, que eu acho que foi uma desgraça para a França não... Ela sempre teve uma posição assim meio dúbia na Europa, mas a França é um país poderoso, né? É um país que tem energia nuclear, é um país que tem uma tradição por trás. Ela não é um país que se pode gabar de vencer guerras. Não, a França sempre levou mais na cabeça do que deu na cabeça dos outros, né? Ela vende a ideia de que ela é poderosa, de fato, ela tem bomba atômica, ela tem energia nuclear, a França é um país rico, né? A França tem Peugeot, tem Renault, tem Citroën, né? É um país que é autossuficiente industrialmente falando, mas passa por esse processo de desindustrialização também, por conta dessa guerra que eles promovem aí, como se a Ucrânia fosse um estado da Europa, um país europeu, da União Europeia, como se a Ucrânia fosse da OTAN, como se a Ucrânia fosse alguma coisa, que na verdade eles têm eles caíram nesse conto do vigário aí de que a Rússia vai invadir a Europa, que a Rússia é o grande vilão. Quer dizer, é uma coisa que interessa aí pro soft power e até pro hard power americano, né? Mas, enfim, eu não acredito que exista uma grande amizade entre o Brasil e a França, né? Eu acho que existe muito interesse aí, né? Nós deveríamos manter uma certa distância da França, e de maneira geral da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós precisamos estreitar relações com o mundo que vem vindo aí, que é o Sul Global, o BRICS, etc, né? Mas já dizia o famoso aí corso aí, o Napoleão Bonaparte, né? Não, os meus amigos eu quero por perto, mas os meus inimigos eu quero mais perto ainda. Vai ver que é isso que eles querem, né? Ter o inimigo o mais perto possível, como parece ser o caso aí com o Lula, né? Veja, a Guiana Francesa hoje, que também foi roubada do Brasil, a Guiana Francesa, né? Que é um país inteiro, né? Que é um pedaço inteiro da floresta amazônica, já tem 30% de população brasileira na Guiana Francesa. Eu acho que é uma questão de tempo até aquilo lá virar um território franco-brasileiro, ou brasileiro-franco, né? Muito em breve. Bom, e o que eles querem, os franceses, né? Por que eles querem a Amazônia? Pessoal, as riquezas da Amazônia são incríveis. São incríveis. Eu já estive no Amazonas, eu já andei dentro da floresta amazônica, já andei de barco lá, já conversei com castanheiro, com mateiro, enfim. Uma hora eu faço um vídeo aí sobre minhas aventuras na floresta, né? As riquezas da Amazônia são incríveis. As grandes corporações multinacionais, transnacionais, sabem muito bem disso daí, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Olha, um antibiótico muito poderoso se obtém com uma rã amazônica. O veneno dessa rã, acho que é o Dendrobata, tem 11 patentes internacionais de grandes laboratórios, né, que produzem antibióticos. O óleo do cupuaçu é registrado por uma empresa estrangeira, né? Também tem muito lá essas oleaginosas, né? Tem muito no Maranhão, né? A flor do jaborandi, de onde se extrai o cloridrato e o nitrato de pilocarpina,
que é muito utilizado em colírios que você compra aí na farmácia, né? Para tratamento de glaucoma, né? Quer dizer, é extraído de plantas e é patenteado pela Merck, né? Óleo de copaíba, né? Trata psoríase e gonorreia, né? É um antisséptico, serve para asma, úlcera na pele, etc. É patenteado por uma empresa francesa. E assim você tem uma, vai na farmacopeia brasileira, assim, né? Que deve ser um livro assim de 2.000 páginas, né? Você encontra ali os princípios ativos aí de grande parte dos remédios que a gente compra aí da Merck, da Pfizer, né? Coisas que eles vão lá, levam embora na mão grande, né? Através de suas ONGs, que ONG serve para isso, para roubar riquezas biogenéticas, para roubar a biodiversidade, né? Para roubar a riqueza da nossa floresta. E nos pagam alguma coisa por isso? Não, a gente dá isso de mão beijada, né? A gente ainda fica até feliz, né? Fica feliz de internacionalizar os nossos bens, né? As nossas riquezas, o nosso solo, conquistado pelos nossos antepassados aí, né? Que a gente vive desprezando, né? Essa cultura aí polarizada e vive desprezando os antepassados, aqueles que criaram a nossa língua, né? Que trouxeram a religião para cá, enfim, que colonizaram o Brasil, né? E que fizeram do Brasil esse vasto, imenso território aí, não foi para entregar para esses belicosos franceses, né? Outra coisa, ele vai lá na Fiesp, né, por causa do acordo do Mercosul, que ele disse que o acordo era ruim, era ruim, era ruim, era ruim para o Brasil. Sim, era ruim para o Brasil, mas ele quer que fique pior. Pode ter certeza disso. E o pessoal assim põe tapete vermelho para ele é bonitão, ele assim tudo fica em torno das imagens. Você pode ver que há uma preocupação enorme em se colocar a imagem, sabe? Todas as fotos são cuidadosamente retocadas, maquiadas para se colocar o Macron como uma espécie de um novo cruzado francês trazendo um espelhinho aqui mais bonitinho aqui para o índio brasileiro, né? Porque é assim que eles nos veem, né? Então, assim, é tudo muito bonito, é tudo muito paternal, né? E, enfim, a mim não engana, né? Eles querem mesmo impor aquela agenda draconiana lá, ambientalista, ecologista, para sufocar o nosso agronegócio, né? Por quê? Porque nós somos um concorrente terrível para a Europa. Então é a questão de taxar os nossos produtos, né? Fazer o protecionismo, que é uma coisa que eles fazem muito bem. E eles vieram aqui simplesmente para corroborar isso tudo, né? Corroborar esse déficit, né? Para nós e o superávit para eles. Quer dizer, então prejudica nosso agronegócio. Quer tomar nossa Amazônia. Quer dizer, qual que é a do governo? Né? Quer dizer, o cara vem aqui observar a selva acreditando que é tudo dele, de seus patrões lá, os banqueiros belicosos que dominam o sistema bancário europeu, lá os Rothschild, né? Que é o patrão do Macron, né? E vai nos ajudar a termos submarino nuclear. Tá tudo bem se fazer algum tipo de parceria aí, mas veja só, ficar dependendo da França para desenvolver motores aí de propulsão nuclear, será que nós não podemos fazer isso aqui sem depender tanto, sem fazer esses acordos onde você fica com o rabo preso? Um dia você pode precisar aí de algum produto e aí na hora do período, não, a gente vai te fornecer isso daí, mas você tem que enviar ajuda para o nosso esforço de guerra na Ucrânia. A maior roubada que o Brasil pode fazer é tomar partido nessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Aliás, digo mais, se o Brasil fosse tomar algum partido, seria do lado da Rússia. Opinião minha também, né? Porque a Rússia aponta para o futuro, que é o mundo multipolar, né? Bom, mas aí já é uma outra história. Vamos falar um pouquinho então da Rússia. Vai. O que muda na política russa após o atentado terrorista em Moscou? Algumas mudanças aí já foram detectadas. Veja, a Rússia bombardeou prédios importantes da inteligência ucraniana, causando várias perdas lá em Kiev. Perdas essas que a OTAN prefere não divulgar, né? Os possíveis
colaboradores desse atentado estariam na Turquia. Olha só, a Turquia é um país sui generis, né? Sui generis. Mudanças de postura aí na operação militar especial, que o pessoal chama de guerra da Ucrânia aqui, e nas relações internacionais serão exigidas da própria população russa, após esse massacre, né? Uma das discussões importantes da Rússia agora é a restauração da pena de morte. Isso já está previsto no Código Penal deles para crimes graves contra a vida. Por exemplo, o homicídio com agravantes, por exemplo, o latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? O assassinato de servidores, a prática de genocídio, né? Tudo isso está no Código Penal russo. No entanto, em 1996, o Boris Yeltsin, né? Que é o cara que começou lá após a queda da União Soviética, né? Ele impôs uma moratória e acabou aquela coisa de execução de pena capital, porque ele precisava colocar a Rússia aí dentro do Conselho da Europa, então precisava passar uma imagem aí de que eles não tinham pena de morte, que pena de morte é uma coisa bárbara, etc, né? Então você tem quase 30 anos que você não tem execuções, pena capital lá na Rússia. Mas continua havendo a previsão legal, né? Ela não foi tirada do código, ela simplesmente sofreu uma moratória e um bloqueio temporário. Então, além disso, desde 2002, março de 2002, que a Rússia não integra mais o Conselho da Europa, né? De modo que a justificação política para a moratória de execuções não existe mais. O partido lá da Rússia, o Partido Rússia Unidade, se mobiliza então para empreender as mudanças para reativar a pena capital. Outro tema aí é a questão das armas, né? E veja só que coisa, né? Esse país ele é tão seguro, aliás, como a China também, é um país extremamente seguro, né? Que os seguranças russos não usam armas. Então agora já se discute a necessidade dos seguranças, como no Japão também. A polícia não usa arma, porque não precisa, né? Ninguém rouba nada de ninguém, ninguém pega nada de ninguém. Claro, você tem crimes, mas assim é muito menos do que tem aqui, né? Discute-se a necessidade agora dos seguranças, né, de locais públicos portarem armas, inclusive para serem capazes de lidar com situações de emergência. É visível então que os seguranças armados fariam uma diferença significativa nesse atentado, né? Se houvesse um certo número de seguranças naquele local, não teria havido aquele massacre, né? Quanto ao porte de armas em geral na Rússia, ele é bastante razoável. Aliás, é menos restrito do que no Brasil. Por exemplo, o cidadão comum portar armas, né? Não é tão liberal como os Estados Unidos, mas também não é tão restrito como o Brasil. Você tem lá uma coisa que equivale ao nosso CAC aqui, né? Que é o documento que concede o porte de arma. Por exemplo, a posse de arma para autodefesa. No entanto, você tem que manter sua arma em casa, né? Para você defender sua casa, sua família, sua propriedade, né? Em caso de uma invasão, aí, de um roubo, né? Para você adquirir um rifle, que já é uma arma de um certo porte, você tem que ter tido a posse anterior de uma arma mais leve. Também não pode ter tido incidente no uso dessa arma, né? Então, isso é um tema que também voltou à baila na Rússia, né? Um tema também muito debatido agora é a questão da imigração. Não apenas a imigração ilegal, mas também a imigração de uma maneira geral, né? Veja, todos os responsáveis aí pelo atentado eram tajiques, né? Você tem um país que chama Tajiquistão, né? Que eles teriam entrado ilegalmente na Rússia. Então, assim, a Rússia ela tem uma certa lentidão para controlar suas imensas fronteiras. São as maiores fronteiras do mundo, né? Veja, não é que ela seja frouxa no controle das fronteiras, né? Mas o fato é que nos últimos 2 anos, mais ou menos uns 100 mil tajiques entraram na Rússia por ano, nos últimos 2 anos. A imigração para a Rússia de tajiques, de azeris, né? Enfim, tem um caráter aí de exercer um trabalho temporário, né? Ele tem uma natureza temporária, né? O migrante, então, ele vai, trabalha e depois ele volta para o país dele. Às vezes ele é contratado para fazer algum trabalho, algum serviço. No entanto, muitos desses que vêm para trabalhar
na Rússia legalmente acabam ficando ilegalmente na Rússia. Então essas migrações, veja, elas não têm um peso tão significativo como na Europa, né? Por exemplo, na Europa, as migrações têm um potencial, principalmente a migração muçulmana, de alterar significativamente a demografia cultural mesmo do europeu, né? Ele vai pouco a pouco perdendo a sua identidade, né? Vai se islamizando e depois tem a islamofobia, criou a islamofobia, né? Então há uma certa preocupação na Rússia, né? Com essa questão da imigração alterar, né? A própria natureza russa, de ser russo, né? No entanto, até o momento representa muito pouco risco à segurança nacional. Pode-se esperar aí um aumento, né, na deportação de imigrantes ilegais, né, bem como uns critérios aí mais rígidos, né, para você conceder visto, cidadania, né. Por exemplo, o indivíduo tem que ter um certo conhecimento do idioma russo, por exemplo. Ele esteja comprometido aí com o próprio trabalho que ele vai exercer, né? Ou seja, você tem que ter um mínimo de cuidado aí, né? Então, pessoal, isso daí é o nosso vídeo de hoje. Falei então aí da visita do Macron, né? Não tenho nada contra a França, né? Mas eu acho assim que ficar nessa atitude de submissão aos interesses da França no Brasil, sabe, não é bom para o Brasil. Você ficar refém aí dessas políticas ESG, né, ambientais, controle de carbono, essa preocupação aí com o agronegócio brasileiro, né, tentando assim conter a pujança do nosso grande negócio, porque o grande negócio do Brasil são os alimentos, né? É comida no prato, inclusive no prato dos franceses, né? Quer dizer, então é isso daí, né? E ao mesmo tempo eles nos impedem de explorar o nosso petróleo, criam todo tipo de restrição ambiental. O Brasil não consegue assim se industrializar mais, pelo contrário, ele se desindustrializou, né? Então são vários problemas aí, né, que o Macron traz para o Brasil. O maior deles, naturalmente, é essa ideia de internacionalizar a Amazônia. Eu sou totalmente contra isso daí, né? Eu acho que a floresta existe porque ela está no Brasil. A floresta existe porque ela está nas mãos dos brasileiros, desde que o Brasil foi descoberto, que a floresta está aí. A floresta mantém intacta 90% da sua formação original, de vegetação primária, equatorial, floresta tropical, é a maior do mundo, né? Então acho que sou a favor do desenvolvimento da Amazônia, desenvolvimento sustentável, mas não sustentável no modo europeu. Quer dizer, essa sustentabilidade deles, né, de pegar o que eles querem, né, para benefício deles, das indústrias de perfumes deles, das indústrias de remédios, medicamentos, para dizer o mínimo, né? Porque não vamos nem falar em ouro, urânio, titânio, enfim. Pessoal, além disso, eu falei também aí do problema do atentado na Rússia. Eu acho que nada de bom se pode esperar desse atentado. Como eu já disse, ele foi perpetrado aí por serviços de inteligência do Ocidente, né, usando a Rússia, naturalmente, como uma espécie de um quartel-general ali para elaborar o problema. Enfim, nada de bom se pode esperar daí. Mas vamos em frente. Pessoal, é isso daí. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de mídia alternativa e independente. Livre expressão, livre comunicação. A descrição do vídeo, o blog, o Pix, os assuntos abordados estão aí na descrição do vídeo. Então agradeço a todos aí. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.